Como turbinar o seu processo de aprendizagem na leitura de artigos científicos? Bem, muito provavelmente você já deve ter sentido aquela sensação de quando você começa a ler um determinado artigo, da sua cabeça começar a viajar, literalmente, na maionese. Você pensa em uma série de outras coisas que não têm a mínima ligação com o seu artigo científico. E você tem que reler, muitas vezes, algum determinado trecho desse material. E eu estou aqui hoje para te dar uma dica muito interessante, muito prática, para que você não passe por essa sensação de, às vezes, ler um determinado artigo e não compreender as informações, ou então você se perder. E o que você pode fazer para evitar isso? Você pode trabalhar mais de um sentido, né, fora a sua leitura, para que você fixe, né, as informações chaves ali desse determinado material. E você pode fazer isso atualmente através de uma ferramenta muito interessante que a tecnologia está nos proporcionando, que se chama a voz neural Francisca. Gustavo, o que é isso? Gente, esse mês, no início do mês, a Microsoft lançou essa voz neural chamada Francisca para quê? Para auxiliar, né, na leitura de documentos. Então você consegue, né, através de um artigo que você tenha, colocar a Francisca para ler em voz alta o determinado artigo. Então, além de você estar fazendo a leitura, você consegue escutar a voz da Francisca lendo aquele determinado artigo. E, gente, é uma voz muito similar à humana. Não é aquela voz mecânica, robotizada, igual a gente conhece, por exemplo, do Google Tradutor, ou de outros mecanismos. Então, é muito interessante, porque você une o seu sentido, né, da leitura, você está lendo o artigo e, ao mesmo tempo, você está escutando. Então, as chances de você manter a sua concentração naquele material que você está lendo aumenta, né? E, inclusive, o processo de retenção, da sua aprendizagem. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês na prática agora como é que funciona a Francisca, tá bom? Então vem comigo. A primeira coisa que você vai fazer é jogar no Google Microsoft Edge Download. Você vai baixar esse navegador e fazer a instalação. Fez a instalação, é super simples. Você vai abrir qualquer artigo que você tiver. Você joga lá no Google Acadêmico algum assunto aleatório, por exemplo. Eu já deixei aqui pronto, acesso à justiça. Né? E já tem esse artigo aqui. E quando você abrir um determinado artigo com esse navegador, com o Microsoft Edge, você vai visualizar aqui, ó, a seguinte opção: ler em voz alta. Então você vai clicar ler em voz alta e ele já vai começar a ler. O ajust... Só que o que você vai fazer? Primeiramente, você vai vir aqui em opções de voz. Geralmente, né, a opção padrão que vai estar, né, desse leitor vai ser da Maria ou do Daniel. Só que a voz do Daniel e da Maria são vozes mais robóticas. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar mudar para a voz da Francisca, que está aqui embaixo, tá vendo? Então, eu vou só mostrar para vocês como é que é a voz do Daniel. Justiça durante a pandemia da Covid-19. Tá vendo que é uma voz robótica? Então, o que você vai fazer? Você vai trocar essa voz do Daniel pela voz da Francisca, que foi lançada no início desse mês pela Microsoft. E vocês vão ver a diferença que é, gente. Bora lá. Covid-19. O caso do estado do Paraná 1. Tá vendo que é uma voz bem mais natural do que a voz do Daniel? Então, gente, utilizem essa combinação de sentidos, porque além de você estar fazendo a leitura, você está escutando, trabalhando um segundo sentido seu. E você pode unir, né, esses dois sentidos aí para fixar, para reter mais informações quando você estiver lendo um determinado artigo. Bom, então me diz, né, depois, quando você utilizar essa ferramenta, se você gostou e se realmente ela te auxiliou nesse seu processo aí de afixar, né, o seu conhecimento.